Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo a revisão do dia 30 de outubro de 2020, tá? Foi o último dia do mês operado. Deixa eu só fixar aqui. Tá. Do mês operado. Então, vamos lá. Abertura do mercado. Abriu onde? 9 horas, abriu, né? Barra de ignição, sem volume nenhum, tá? Firmou no fundo. Tá? Vamos observar aqui. É muito interessante a gente entender o que aconteceu nesse dia. Tá? Olha que legal aqui. Tá? Primeira barra, tentou violar para cima, não conseguiu. Tentou violar para baixo, não conseguiu, tá? Aqui, ó, é uma entrada de compra do cara extremamente agressivo, tá? Um stop de 200 pontos, visando 200, né? E depois o dobro, né? Que seria 100% do primeiro candle, tá? Logo em seguida, na barra de ignição, barra de descanso, outra barra de descanso, né? E vamos entender um pouco com o que estava por trás dessas barras, onde é que elas fizeram pullback. Exatamente aqui, tá? Então, no rompimento da primeira barra, outro cara que gosta de adiantar, rompimento da segunda, tá? Uma VWAP ascendente, tinha uma compra, tá? Qual que era o alvo? Tá? O alvo era pelo menos 100% do candle. Tá? E olha que interessante, olhando aqui, olha até onde que foi a primeira barra. Vou, tá? E se ele desse continuidade, qual que era o alvo? 100% de espelhamento do movimento, tá? Por que eu não considerei essa violação? Bom, porque o nome já diz, é uma violação, tá? Ela violou, respeitou. Então, aqui, como ela violou e veio duas vezes testar, eu posso considerar aqui como uma região de um suportezinho, tá? Um suportezinho, muito próximo à mínima do dia anterior. Então, deu entrada, foi lá, legal. Tá? Eu não operei nada disso, como vocês devem saber. Eu espero a abertura do mercado. A abertura do mercado é o candle das 10. Aqui, fechou? Tá? Então, o que eu estava enxergando? Eu estava enxergando isto. Tá? Na verdade, eu estava enxergando isso daqui, ó. Pulou duas vezes, tá? Essa daqui era a minha primeira região do primeiro movimento e eu estava aguardando alguma indicação clara do que poderia estar acontecendo, tá? A abertura do mercado, candle de rejeição, tá? Veio até o fundo, ó lá, não perdeu o fundo, tá? Nem veio testar. Então, eu expando. E agora começa a sacanagem do mercado. Vamos ver o que o mercado fez, tá? Veio, perdeu o fundo, volume, candle de reversão, né? Opa, deixou um martelão de reversão. Muita gente vendeu aqui, tá? Muita gente vendeu aqui, até porque era o último dia do volume, né? Martelo, na VWAP. Se a gente for observar, está trabalhando sempre o segundo teste na média de 8, está abaixo da média de 20, né? Tem que uma venda aqui com o stop aqui, né? Bem na abertura do mercado americano, o que eles foram, né? Deram entrada, deixaram um candle positivo, mas nem foram mais e deixaram um amplo candle negativo, tá? Então quem não entrou aqui como eu, tá? Eu entrei exatamente aqui. Por quê? Porque para mim as médias estão, embora elas tenham sido violadas, eu tenho a média de 200, eu tenho uma operação de venda aqui, com o stop, onde? Stop aqui. Tá? Na verdade, o stop era a máxima do candle. E agora começa a sacanagem. Por que começa a sacanagem? O mercado andou 400 pontos, tá? Rompeu a região do primeiro movimento com uma barra elefante, né?
As médias, embora estão um pouco afastadas, quem opera rompimento do primeiro movimento vendeu aqui. E ele violou por 10 pontos e voltou, né? O que a gente fala? Que quando ele perde o candle, ele perde o candle do rompimento, né? Esse foi o candle do rompimento, tá? E também é um candle do quê? Um pivô de baixo. É o candle que confirmou o pivô de baixo, tá? Não fechou fora dele, então ainda tinha esperança. Então, se for ver, é por isso que entrou venda aqui, ó, né? Porque não conseguiu romper ele, né? Primeira cutucada. Fechou fora dele. Eu tava nessa venda aqui, eu falei, vou passar calor. Ele veio onde? Ele veio direto neste candle, tá? Mas ele fechou sem lá, e ele foi lá, cutucou e deixou uma reversão ancorada pelas médias. E agora a gente tem o que? A média de 200 para baixo, a média de 20 para baixo e a média de 8, que retornou sua inclinação, tá? Uma venda aqui, tá? Essa daqui é a venda mais bonita do dia, tá? Vou até deixar assim, a venda mais bonita do dia. Tá? Eu não peguei essa venda. Tá? Não peguei essa venda. Por quê? Porque eu passei um calor. Passei um calor danado, né? Segurei um stop aqui, ó, de 500 pontos, né? 500 pontos. E quando ele tinha rompido, eu tinha piramidado. Então eu tava com preço médio aqui, ó. E quem vendeu aqui, olha o calor que passou. Calor de 800 pontos, 900 pontos, né? Então, que foi a venda do dia. Ele veio até o fundo, voltou e aí agora a gente tem que ficar muito esperto, né? Aí ele tentou romper, ele voltou para dentro, veio, né? Conseguiu romper, fez o pullback. Onde agora? Onde que ele fez o pullback? Praticamente na cabeça do pivô e no fundo do dia, quando ele perdeu este candle aqui, tá? É o candle pós-pullback. Tá? Aqui é uma venda. Beleza? E a gente está falando, o movimento já tinha dado 500 pontos e chegou a andar quase 2.000 no final do dia. Eu vou tirar um pouco o zoom. Porque é o seguinte, quando o dia vai andar bastante, o start é complicado. Olha lá, chegou a andar 2.000 pontos, né? A partir da venda do dia e a partir da confirmação de tudo, chegou a andar 1.500 pontos, tá? Então, foi isso, tá? Vou até deixar aqui, ó, interessante, ó, que ele conseguiu romper e ele rompeu e foi como? Vamos ver se ele respeitou as métricas que a gente fala. Não chegou, graças a Deus, não chegou a fazer uma cutucada mais forte. Tá? Deu a venda. 1, 2, 3, 4 candles. Vai vender aqui? Não, né? Espera pro back. O back feio, né? Feio. Deixou uma reversão. Tá? Deixa eu botar aqui como... É uma venda de reversão, tá? De antecipação do movimento. Isso aqui é uma venda de confirmação, tá? Então, uma venda de confirmação o quê? Rússia, né? Porque junto com azul, por quê? Topo, fundo, topo, fundo. Porque é de confirmação do pivô de baixo, tá bom? E assim, eu não tenho usado, não tenho mostrado muito, né? Mas Fibo foi até onde? Até a retração de 38.2 cravada, né? Por que eu não estou usando essa sombra? Né? Poderia estar usando essa sombra. Eu prefiro ser conservador, tá?
Tanto é que quando ela fez a reversão, o candle, antes de ir fazer o pullback, ele veio onde? Ele veio no primeiro alvo do pivô. E no primeiro alvo do pivô, fez o pullback, veio andando, né? Aí aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos, parece que o negócio não anda, né? E olha o tamanho da amplitude, uma amplitude grande, tá? Bastante, e sem volume, né? Então, foi esse o movimento do dia. Pegou no primeiro alvo, pegou no segundo, trabalhou um pouco, né? Pegou certinho no terceiro e andou um pouco a mais, tá? Outra coisa que eu tenho usado muito é o seguinte. Vou excluir rapidamente aqui. Excluir rapidamente. Tá. Ponto importante. Topo, fundo, né? Ele fez toda essa amplitude. Então, eu faço muita combinação de espelhamento, né? De espelhamento, né? Até onde ele foi fazer o pullback, com o alvo, né? Então, o primeiro alvo do espelhamento é o segundo alvo do pivô. Então, eu tenho aqui uma característica muito forte, eu sei que ele vai até aqui. Eu só tenho que ter a paciência, por quê? Porque o mercado sabe que vai até lá, mas ele fica sacaneando no meio do caminho. Por quê? Porque se ele for lá muito rápido, ele vai voltar muito rápido. Então, ele quer ir sem ter muita divergência das médias. E se a gente for ver, ó, a média de 20 não foi perdida, né? Até perdeu, ó, mas ela não perdeu a inclinação dela em nenhum momento. Perfeito? E aqui, ó, da mesma forma que eu usei espelhamento aqui, ó, eu poderia ter usado espelhamento onde? Esse espelhamento aqui. Não. Poderia ter usado esse espelhamento aqui. Para quê? Para quem pegou nessa reversão, já fazer uma parcial aqui para não passar calor. Isso é uma coisa muito interessante. Ele vai onde? Ele vai primeiro no primeiro alvo para depois fazer o pullback. Ele vai onde? Ele vai primeiro no primeiro alvo para depois fazer o pullback, tá? Então, só para mostrar como é que funciona aqui. Tá? Depois, ele continua indo. Perfeito? E aqui eu até falo, perdi um movimento muito grande, um movimento muito bonito. Tá? Também, se eu quiser considerar isso daqui, esse movimento aqui, ó, como meu pivô de baixa, né, que é um movimento um pouco mais, que tem uma amplitude um pouco maior, também pode ser considerado, né, primeiro alvo, segundo alvo, e infelizmente não foi o terceiro alvo. Perfeito? Então, é isso daqui. Falar rapidamente sobre a condução, né? A condução do trade é muito importante. Aqui os candles, eles estavam muito grandes, então a gente teve um candle de reversão com volume, outro candle de reversão com volume, e eu sugiro, inclusive eu peço a vocês, que quem tiver replay de mercado, faça o replay exatamente neste horário, tá? O que aconteceu neste horário? Eu sei porque eu estava posicionado, mas o que aconteceu foi o seguinte. Ele veio, testou o topo, né? Primeiro, ele deu um padrãozinho de venda, ele deu uma venda, andou um pouquinho, todo mundo ficou assanhado, né? Entrou compra, ele veio aqui, deu uma cutucada, correram para baixo, ele passou de novo, ele veio de novo, e faltando 15 segundos para o fechamento do candle, ele estava como um candle positivo, mais ou menos nesta região, entrou o volume de venda. Tá? Deixa eu até trazer um minuto, fazendo um minuto, no dia 30 de outubro.
Só para conseguir... Opa. Perdão, fiz muito rápido. Parou. Ali por volta das 11h10, né? 7, olha lá. Fechou? Fez aquele candlezinho, martelinho, né? Abriu, deu start, foi lá, testou, né? Foi lá, testou, empurraram. Veio de novo, deu uma esperança, voltou, estava aqui. E faltando 15 segundos veio esse aqui. Tá? Com 15 segundos veio este aqui. Tá? Complicado, né? Mas é isso, o mercado é isso. E observado, os melhores movimentos são os movimentos de reversão frente a algum candle de referência, frente a alguma região de referência, né? Então, por exemplo, a partir da hora que a gente fez esse pullback, deu um candle de reversão, aqui se firmou como uma região forte, uma região que não vai ser violada, né? Ele veio, rompeu, foi no primeiro alvo, fez o pullback, deixou uma reversão, teve volume, tá? É uma entrada um pouco mais atrasada, mas era o que tinha, tá? Mas esse pullback aqui, ele veio testar o quê? Ele veio testar essa região, então essa região não ia ser mais violada. Quantos testes? 1, 2, 3. Depois, essa região, quantos testes? 1, 2, 3. Né? Depois ele ficou consolidando aqui. Isso aqui é uma consolidação, não é? Olha lá, ó. Olha a bagunça. Primeiro ficou dentro desse candle. Depois, quando conseguiu romper, ficou dentro desse candle, onde ele atingiu o alvo, rompeu. Mas, ó, ele veio testar essa região aqui, antes de dar segmento, tá? Então, foi uma queda saudável, mas para quem estava operando, quem passou calor aqui, né? Na verdade, o meu erro foi não foi essa venda, foi ter piramidado aqui, ter aumentado a mãe e ter ficado com preço médio aqui na região, o stop aqui, né? Até quando positivou um pouco, eu falei, não, deu? Por quê? 5, 10, 15, 20, 30, 25, 40, 45 minutos passando o calor. Daí tu acha, agora tô tranquilo. 45, 58, 55, 1 hora. Aí tu pensa, puta que pariu, 1 hora passando calor. Aí vem aqui, 1h05. Aí tu pensa, 1h10, 1h15. Aí tu já traz o stop aqui, ó. Foi lá cutucar o stop antes de ir no alvo. Né? Foi cutucar o stop antes de ir no alvo. Olha lá, chegou perto do alvo, foi onde? Né? Todo mundo tava com o stop onde? Já traz o stop aqui, né? Cutucou o stop, veio lá, cutucar o stop. Aí pensou, reversão. Fez o quê? Foi lá cutucar o stop antes de ir, tá? Então, acaba sendo um pouco complicado operar dessa forma, tá? Mas preste muita atenção. Reversão em zona de suporte ou em candle referência, ou em candle que começou algum movimento. Da mesma forma que quando eu estava fazendo as minhas análises no dia, eu pensei, não, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, deixa eu puxar o imã, né? Isso aqui é um topo, aqui é um fundo. Por quê? Topo, fundo, lá, reversão 38.2, né? Primeira reversão do dia. E primeiro alvo, esse foi cravado na mínima do dia lá no segundo alvo, né? Então a gente está falando de um pivô maior, só que eu costumo trabalhar com o pivô do dia. Então, é isso. Muito obrigado a todos.